Fala galerinha, nesse vídeo a gente vai aprender dois efeitos de texto muito bacanas dentro do Canva, beleza? Os dois últimos eles não estão na opção de efeitos, são mais como truques mesmo, mas eles enriquecem bastante a sua arte, beleza? Então fica até o final porque eu tenho certeza que esses dois últimos vocês vão estar utilizando bastante, né? E os outros também, tanto para conhecimento e aplicação, eles fazem muito sentido e enriquecem bastante a arte também, beleza? Então o vídeo está completão, tem bastante conteúdo, fica até o final, fechou? Antes de mais nada, só um recadinho para você que quer ganhar dinheiro com Canva. Deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design, a composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir os seus primeiros clientes, beleza? Então lá, além de você aprender uma nova habilidade, né, você também aprende a monetizar ela, beleza? E tá com um valor bem simbólico e também tem um cupom de desconto aí junto com o link, beleza? Quem tiver interesse está fixado aí no primeiro comentário, fechou? Recadinho dado, bora para a tela do Canva para a gente ver esses 12 efeitos. Bom, então aqui na nossa tela do Canva, né, a gente já está com a opção de design criada e aberta. Né, num primeiro momento a gente vai adicionar um título, um texto qualquer para poder exemplificar os efeitos, beleza? Só fazer a alteração de fonte, né, qualquer fonte aqui para poder dar os exemplos. Show, a gente está com a nossa fonte aqui. Né, e aí, aqui dentro do Canva a gente tem essa opção de efeitos. Né, onde a gente tem aí os efeitos disponíveis e os últimos dois, inclusive, eles nem estão aqui, né, então fica até o final, pois os dois últimos com certeza você vai estar utilizando aí bastante, beleza? Mas antes vamos dar uma explorada aqui nesses efeitos, né, eu vou passar rapidamente por cada um deles e explicar um pouco a ideia do efeito, beleza? Então aqui em efeitos, o sombreado, né, a gente tem essa questão do sombreamento. E o que pega aqui é a questão dos ajustes, né? Porque se a gente joga ele assim, dependendo do contexto, não fica tão legal. Então a gente pode alterar a cor aqui. Vou colocar aí um vermelho, vou dar um exemplo. Né? Mudar aí a distância, tá vendo? E o que eu acho mais interessante aqui é a questão do desfoque. Porque parece agora que ele está mais aceso, tá vendo? Você tira aí um pouco da distância, deixa a direção, né, no zero, a gente já tem esse efeito aí bem bacana, tá vendo? E ele serve aí para estar aumentando o contraste, né, dependendo do contexto que você estiver criando, ele aumenta bastante o contraste. E aí tem a questão do desfoque também, né, sem desfoque e com desfoque, e a transparência que ela pega bastante. Transparência, né, o quanto esse efeito vai estar aparecendo, quanto a cor que a gente escolheu vai estar exposta, beleza? Então o sombreado aí ele é um dos nossos efeitos. A segunda opção é o flutuante. Ele já é um efeito aí que a gente consegue visualizar mais cores mais claras, tá vendo? Então aí, sem esse efeito a gente não consegue nem visualizar o nosso texto. Com o efeito a gente já consegue aí visualizar, tá vendo? Então ele traz essa ideia mais de flutuação mesmo, como se ele estivesse acima aí do background, né? Dá um dinamismo a mais. Então depende muito do contexto aqui, né? Do que faz sentido e o que não faz estar utilizando, beleza? No terceiro momento a gente tem o nosso efeito vazado. Vamos fazer a alteração de cor aqui para a gente conseguir visualizar ele. Então em espessura a gente aumenta a espessura do nosso efeito, como vocês podem ver, e diminui. Então aqui é muito do contexto. Esse aqui ele é um efeito bem bacana, inclusive em várias aulas eu utilizo bastante ele, porque ele encaixa bastante com vários estilos de criação. Beleza? Então dá uma olhadinha aí nos vídeos do canal que você vai ver esse efeito sendo utilizado em alguns momentos. Fechou? Nosso próximo efeito ele é o desalinhado, né, que é como se ele casasse o vazado com o sombreado. Tá vendo a espessura e o distanciamento aí, como se fosse um sombreado aí, beleza? Ó, como vocês podem ver, ele vai acompanhando o texto. Essa ideia mesmo de desalinhamento, né? A gente tem um contorno do texto e o texto em si ele está fora aí do contorno. Podem ver alterando a cor. Esse aqui já é um efeito que eu não utilizo tanto, né? Porque depende muito do contexto aí de criação para estar utilizando esse efeito.
Nosso próximo é o contorno, ele já é um pouco mais interessante, né, para estar se utilizando. A maioria desses efeitos eles trazem esse contraste a mais, né, para poder facilitar mais a leitura, mas aí depende muito do que a gente vai utilizar, se faz sentido, né, se casa com a ideia, se fica mais atrativo visualmente falando, beleza? Então aí é teste, né? Você está fazendo ali a sua criação e você vai testando aqui. Aqui você tem os recursos, né, de criação que o Canva disponibiliza para a gente e você vai testando o que faz mais sentido. Mas no primeiro momento o sombreado e o vazado eles são assim os que encaixam com muito mais facilidade nas criações, beleza? E se você estiver aprendendo alguma coisa nesse vídeo, né, se esse vídeo estiver te instruindo de alguma forma, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, né, deixe uma curtida e comente. Traga alguma sugestão, né, do que eu posso estar criando, do que eu posso estar postando aqui, seja um flyer, seja um convite para um casamento, seja uma página, um cardápio, né, o que for, né, algo referente ao design, sobre a teoria, como no canal já tem, beleza? Então no canal já tem bastante coisa, né, tem coisas sobre teoria de design, tem coisas sobre técnicas dentro do Canva e tem muita composição também, beleza? Então vale a pena aí dar uma olhada se você se identificar com a minha didática, né, com a forma como eu explico. Né, tem bastante coisa aí para você se desenvolver dentro do Canva, beleza? E não se esquece aí de se inscrever para o YouTube entender que é um conteúdo relevante que pode ajudar outras pessoas, fechou? Então aqui a gente está no contorno, né, voltando para a nossa ideia dos efeitos. A gente tem a questão do eco, né? Aqui já seria outro efeito. Ele é como se fosse um sombreado duplo, digamos assim. Como vocês podem ver, a gente tem esse sombreamento, né, 2 vezes aí. E aí depende muito também do contexto. Ó. Aqui ele fica interessante porque ele passa uma ideia assim meio quase que desfocada, né? Quase. Esse aqui de eco eu praticamente não uso dentro do Canva, então tem alguns recursos dentro do Canva que você sempre vai utilizar, outros que você quase nunca vai utilizar e outros que você nunca vai utilizar, né? Depende muito do contexto da sua criação. Beleza? Então nosso próximo efeito, né, ele já é o efeito de falha, também conhecido como RGB. Esse aqui eu já acho mais interessante, ele casa com uma ideia para poder chamar a atenção, né, traz um aspecto mais jovem, mais new age, eu esqueci o nome desse estilo, né, mas tem um estilo de criação que utiliza bastante essa ideia aqui, né, do RGB, da falha. Beleza? Então aqui você consegue fazer alteração de cores, tá vendo? Então ele já dá 2 exemplos de cor RGB, né, dessa questão ali do ciclo cromático RGB. E aí tem a distância, né, como vocês podem ver, e a direção para onde esse efeito vai ficar. Beleza? Esse aqui eu também praticamente não utilizo, né, no meu dia a dia, mas ele completa aqui o Canva e utilizado aí com uma certa moderação ele fica aí interessante, né? Ele traz, além desse contraste, ele chama mais atenção também para aquela informação que você deseja passar, beleza? Então aqui eu acho que talvez com um fundo preto, talvez fique, ó, eu, né, particularmente gostei, achei que ficou bem interessante. Fiz alteração de cor, acho que até o preto ele ficou bem interessante. Mas aí vai do contexto aí também de criação, beleza? Então esse é um dos nossos efeitos, né? A gente chega agora no efeito de neon. Esse efeito aqui eu acho bem bacana, né? E um truque, uma forma que eu normalmente utilizo esse efeito, eu vou fazer até alteração de cores para vocês verem, né, como que fica em outras cores, né? Esse neon ele casa com um fundo mais preto mesmo, né? E a intensidade aí ele vai aumentando o brilho, digamos assim, da nossa cor, tá vendo? A gente chega aí, vai, um título branco e num sombreado, digamos assim, né, num flutuante aí com a outra cor, que seria a cor do texto. Então, qualquer cor que você escolher, se você aumentar a intensidade toda, você vai ter esse efeito branco. Inclusive a cor preta, né? Eu escolhi a cor preta para vocês verem aí, ó. A gente consegue nem ver o efeito, mas se a gente alterar aqui no background, já consegue ver. Tá vendo? Então toda vez que você aumentar a intensidade, meio que você vai estar aumentando aí, né, o brilho do texto. E aí para você não ter, digamos assim,
um problema, depende muito da perspectiva. Né? O que você pode fazer? Um exemplo, eu vou alterar a cor aqui. A gente está no preto, eu vou alterar para um vermelho para a gente conseguir ver. Tipo assim, eu não quero perder o meu vermelho, eu quero toda essa intensidade. O que dá para fazer? Consegue duplicar o texto, né? E no texto de cima você vem e remove o efeito, porque esse já não perde o vermelho e também não perde a intensidade, como vocês podem ver, né? Então tá aqui o nosso efeito. Então, a gente consegue trabalhar ele aqui na intensidade para diminuir ou aumentar, e também conseguimos trabalhar a transparência, né, para aumentar ou diminuir a intensidade também, beleza? Então esse neon eu já chego a utilizar ele em algumas criações e ele é bem aí bacana, ele casa assim com muitos contextos, digamos assim. E o nosso próximo efeito ele é o efeito de fundo, né? Onde a gente tem uma extensão aqui, ó, para aumentar ele, uma transparência, né, e o arredondamento aí das bordas. É interessante também esse efeito de fundo, né, para ele chamar atenção para a palavra. Porém, como que a gente pode chegar num resultado ainda melhor, né, trabalhando essa ideia do Canva? A gente tem essa ideia do Canva e a gente pode inovar dentro do Canva. Vamos remover o efeito, né, e vamos trabalhar a mesma ideia de efeito, só que com mais liberdade. Como que a gente faz isso? A gente pega uma forma e aí agora a gente tem muito mais liberdade, porque a gente consegue mexer nesse fundo aqui, ó, muito mais liberdade. A gente consegue deixar do tamanho que a gente quer, a gente consegue aumentar e diminuir, ficar a critério também, né? E a gente consegue arredondar os cantos se a gente achar interessante. Então fica aí muito ao critério do que você está criando, beleza? E aí, depois de você chegou no efeito final, você falou, cara, assim pra mim tá supimpa, tá show de bola, tá maravilhoso. Aí você vem aqui, né, e seleciona os dois e agrupa eles, que aí agora você tem aí a sua opção de efeito já aplicada. Você consegue ir para onde você quiser agora, sem precisar mexer um depois do outro, ou sem precisar selecionar os dois. Beleza? Então tá aí. A gente está trabalhando a mesma ideia de efeito, só que com mais liberdade aí, dando essa ideia aí para vocês. Né? Caso faça sentido estar utilizando esse tipo de efeito, eu até utilizo em alguns momentos porque ele serve bastante para chamar atenção para uma palavra. Né? Dependendo do que você está criando, faz muito sentido estar utilizando ele. E dentro de efeitos a gente tem um estilo, né? A gente estava no último efeito aqui, e agora a gente tem forma, né? Onde a gente consegue curvar o nosso texto. E aqui embaixo a gente tem nessa opção da curva tanto para baixo quanto para cima. Então traz muito uma ideia de arredondamento, né? Óbvio, da curva, mas em que sentido utilizar isso? Num escudo, né? Num emblema, se quiser estar criando um emblema aqui dentro do Canva, você consegue estar utilizando essa questão, né? da curvatura do texto, tá criando uma estampa para uma camiseta, por exemplo. Você também consegue aí tá utilizando essa ideia, então esse efeito aqui, né, essa possibilidade dentro do Canva é muito bacana, mas mais uma vez ressaltando, depende muito do contexto, beleza? Então agora a gente chegou nos nossos dois últimos efeitos, né? Acredito que os mais esperados, se você chegou até aqui, com certeza você está esperando para ver como que a gente faz esses dois últimos efeitos, que são os efeitos aí, cara, que eu utilizo bastante dentro das criações, porque eles enriquecem demais a criação, né? Eles trazem uma ideia de criatividade, né? Enriquecem a arte, então fica bem bacana. E um deles é o texto vazado, né? Que como vocês podem ver eu dupliquei. E aí como que a gente aplica esse vazado? Eu vou colocar na cor branca para a gente conseguir visualizar de uma forma mais agradável. Então estamos aqui, ó, com os nossos dois textos em branco. Show de bola. Deixa eu só alinhar eles. Estão alinhados. Show de bola. Em efeitos, a gente vem em vazado e a gente diminui bastante a espessura. Eu deixo normalmente aqui entre 5 ou 6. E aí, beleza, cadê o efeito? Vou procurar por um PNG aqui.
para a gente poder simplificar. E aí, toda vez que você for aplicar esse efeito, você vai precisar, né, do texto 2 vezes, um com efeito e outro sem. E o elemento que você deseja criar esse dinamismo, né, se essa questão do efeito vazado, você vai deixar no meio deles, tá vendo? Como fica bem bacana. Olha isso, que legal. De forma bem simples e rápida dentro do Canva. Fica muito legal, cara. Isso é uma ideia que casa bastante, assim, com muito tipo de criação, com muito nicho. Então dentro do canal, inclusive, tem bastante arte que eu utilizo esse efeito, porque eu acho ele, cara, ele enriquece bastante as artes, né? Ele combina bastante e ele traz esse aspecto mais chamativo, mais criativo, mais trabalhado, né, pessoal? Bate o olho e vê que você trabalhou nessa ideia aqui, ó. Cara, pra mim fica muito legal. Beleza? Então esse é o penúltimo efeito e o último, né? Como que a gente faz o último efeito? O último efeito, ele é um texto em gradiente. O Canva ele não nos dá essa opção, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então como que a gente faz para criar ele? A gente vem em aplicativos, aí a gente vai escrever esse nome aqui, ó. Então a gente já tem aqui, ó, esse aplicativo aqui. Uma vez que você utilizou ele, ele já vai ficar salvo aqui, né? Como vocês podem ver, o meu já está salvo aqui. Então todos os aplicativos que você vai utilizando, normalmente eles já ficam salvos aqui, beleza? Então estamos aqui, ó. Você coloca, né, truques de texto. Se assim, eu quero descer o texto, você vem aqui e dá Enter, porque aqui é a sua caixinha de texto. Você vai mexer no seu texto somente por aqui, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Canva só permite que você mexa por aqui. E aqui a gente consegue mexer aí na diferença do espaçamento entre as linhas. Até o momento o Canva nos permite isso, tá vendo? A gente não consegue mexer no espaçamento das letras aí num primeiro momento aqui dentro desse aplicativo. Então aqui é a nossa fonte, né, que a gente pode fazer a busca pela fonte que a gente deseja utilizar. Depois que você escolheu a fonte, tá com ela selecionada, você vem na opção de voltar. Show de bola, e aqui a gente consegue visualizar o efeito e mexer no efeito aqui mesmo, tá vendo? Então fica muito bacana, beleza? E aí aqui você consegue fazer a alteração de cores aí do seu efeito. E aqui, né, no tipo de gradiente, no primeiro momento o aplicativo disponibiliza apenas o efeito linear, né, o gradiente linear, aí com uma opção gratuita. As outras seriam opções pagas aí do Canva, beleza? Então aqui, né, a gente tem o nosso linear e tem a opção das cores, onde a gente pode colocar diretamente os códigos hexadecimais aí para nossa criação. Ou fazer a alteração aqui a gosto também, beleza? Ó, tá vendo? E se quiser deixar duas cores, você pode arrastar isso aqui para cá, ó. Onde a gente só tem somente duas cores, a gente tem um efeito mais suavizado, digamos assim. Se quiser aumentar as cores, você clicou aqui no meio, você já tem mais uma cor, clicou aqui, já tem outra, clicou aqui. E aí fica o seu critério de criação aí, beleza? Aí depois que você finalizou, você vem aqui em adicionar ao design, e aí beleza, você já tem o seu efeito aqui. Aí você fechou aqui, você foi fazer outras criações, né, foi trabalhar na sua arte e você precisa fazer algum tipo de ajuste aqui, você sempre vai vir aqui em editar. Então aqui, por exemplo, como que a gente faz para excluir as cores aqui? Delete, clicou na cor, deletou ela. Então aqui a gente vai colocar um exemplo, um dourado aqui, um texto de ouro, digamos assim. Já tem o nosso texto de ouro aqui dentro do Canva, tá vendo? Ficou bem interessante.
Dá para trabalhar mais ainda aqui. Não, tá vendo? Aqui fica bem interessante. E a gente já tem esse texto aqui muito bacana dentro do Canva, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela fortalecida. E na tela já deve estar aparecendo alguma playlist, algum conteúdo do canal. Dá uma assistida que tem bastante conteúdo dentro desse canal. Desde criações, né, de flyers, como técnicas no Canva, né, teoria do design também, o método que eu utilizo para conseguir trabalhar com o Canva e conseguir dinheiro, beleza? Então tá tudo aí, vale a pena dar uma olhada. Fechou? Tamo junto e até a próxima.